Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de palestra pública aqui dos Irmãos em Cristo. E para começar as atividades de hoje, vamos fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos. Primeiro, respirar fundo. Agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela oportunidade de escutar o Evangelho. Agradecemos, Senhor, aos bons espíritos que se fazem presentes em nossas vidas, estão aqui também, trabalhadores da casa. Que os bons espíritos possam intuir, direcionar a nossa palestrante, possamos fazer um bom trabalho depois da reunião e voltarmos para casa em paz e compartilhar o conhecimento de hoje com os nossos próximos. Abençoa todos nós, que assim seja, graças a Deus. Está com a nossa irmã, Deus sabedoria. Boa noite a todos. Vamos agora ao minuto de sabedoria. Procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a terra plantinha até as constelações que gravitam nos espaços sidéreos. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem ao seu lado como seus companheiros de jornada. Seja forte nos embarques da vida e não desanime. Se o sofrimento o visita em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras, o sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossas forças internas. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. Graças a Deus. Agora eu vou ler um trechinho do Evangelho. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes, ao menos quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando dele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra para a senhora Raíssa para falar sobre o perdão das ofensas. Boa noite, chefe. Você está passando assim, né?
Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, tanto os encarnados como os desencarnados aqui presentes. Hoje vamos falar um pouco sobre o perdão das ofensas. Algo que, mesmo você estudando, com o tempo você vai aprendendo. E cada dia mais, quando você pensa que sabe de alguma coisa, sempre nos surpreendemos. Principalmente, não com os outros, mas principalmente com a gente. O Espiritismo trata o perdão não como favor prestado ao ofensor, mas como o supremo ato de libertação de quem perdoa, uma necessidade vital para a saúde do espírito. Essa questão aí é perdoar aquele que nos fez mal. Não é algo fácil, mas também não é impossível. Por quê? Primeiramente, antes de perdoar alguém, devemos principalmente perdoar nós mesmos. Por quê? Perdoando a nós mesmos, isso nos liberta, nos fazem refletir, porque o perdão vem com o tempo. Se eu disser a você, fulano me fez mal, recentemente, se eu disser a vocês que eu perdoo ele agora, eu estou mentindo. Isso, o perdão, às vezes, já pode ser dias, meses ou até anos. Claro, também vai da alta aceitação da pessoa que se quer perdoar. A mecânica do rancor. Os laços fluídicos tanto gera a lei de causa e efeito, a saúde do corpo e do espírito. A mágoa, magoar e ser magoado são experiências cíclicas de aprendizagem. Guardar rancor cristaliza um laço fluídico tóxico, prevendo você ao ofendor e paralisa a evolução de ambos. Aí você pode me perguntar, Raíssa, eu magoei alguém, o que é que eu faço para me redimir com essa pessoa? Eu disse, uma vez me perguntaram, eu disse, meu irmão, primeiro se perdoe. Porque você perdoar alguém não quer dizer que você queira conviver com ele ou com ela. A gente perdoa do nosso coração. Se eu errei hoje, se eu tenho consciência disso, eu peço a Deus todos os dias, Deus, cure as minhas feridas, me perdoe para que eu possa perdoar as outras pessoas. E você ficar com aquele rancor, mágoa, decepção, você adoece. Muitas pessoas tentam, às vezes evitam, às vezes até por preconceito, de procurar ajuda, seja ela espiritual ou até mesmo a medicina terrena. Hoje estamos mais livres, temos mais conhecimento de como procurar ajuda. Aí a saúde do corpo e do espírito. O ódio atua como veneno lento. Tem gente que tem ódio de alguém ou de alguma coisa. Se vê, fica logo com dor de cabeça, se tremendo. Por quê? Porque às vezes está tão recente, ou foi algo que lhe marcou bastante, aí você fica questionando Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Será que eu estou sendo tão ruim por passar por essa situação? Não. Porque tem a lei de causa e efeito. Ele vem desarmonizar a estrutura do perispírito. O perispírito, para quem não conhece, é o corpo. A gente tem um corpo, que é esse que a gente
O corpo fluídico, que é o perispírito, é a cópia do nosso corpo. Ele adoece. Antes de adoecer o corpo carnal. Adoece como? Você fica triste. Você, de uma hora para outra, tem desequilíbrio das emoções, chora, abaixa a vibração, ou seja, pensamentos negativos diariamente. Às vezes, você se pergunta, Deus, como é que eu faço para evitar esses pensamentos negativos? Uma boa observação é uma oração, você se recolher num lugar tranquilo, seja onde for. O importante é a intenção. Pedir ajuda ao alto, que a gente nunca está desamparado. Enfraquece o corpo físico e abre brechas energéticas diretas para as obsessões. Obsessões é algo bastante delicado de falar. Por quê? Obsessões para nós espíritas fala também dos nossos irmãos desencarnados, que são irmãos menos esclarecidos, de baixa vibração. Quando a gente está com um pensamento negativo, eles se atraem a nós. Eu às vezes fico com a vibração baixa, aí vem aquelas ideias mirabolantes. Faça isso, faça aquilo. Eu não sei se vocês acontece isso com vocês. Está por um caminho ou por outro. Enfim, quando é caso de obsessões, devemos procurar ajuda. E não devemos ter medo de procurar. Por quê? Todos somos falhos. Eu sou falho, vocês. Ninguém é perfeito. Só teve uma pessoa no mundo que foi perfeito, foi Jesus. E o que fizeram com ele? Ele sofreu muito. E ainda tem pessoas que dizem que não foi o suficiente para você ver onde vai o desconhecimento. Porque quando você não tem conhecimento, você fica mais frágil de alguém te manipular. Mas Deus é tão misericordioso no jeito que sempre coloca pessoas e situações para você escolher, para lhe ajudar, nem que seja com uma palavra, um abraço, para lhe ouvir sem lhe julgar, porque isso é muito bom. Quantas pessoas são bem financeiramente, têm uma saúde excelente, mas no fim se sente sozinha? Às vezes um bom dia salva a vida de alguém. Justamente. Porque assim, você não sabe o que aquela pessoa está passando. Julgar é muito fácil. Talvez se você estivesse naquela posição, você faria coisa pior. Porque ninguém sabe o que o outro realmente sabe. Você só sabe da dor que você sente. Que você não quer se expressar pelos outros para não ser motivo de chacota, ser motivo da incompreensão alheia. E principalmente, eu não sou mãe, não sou pai, mas os pais devem ter um pouco de atenção a mais com seus filhos. Por quê? Eles, às vezes, absorvem muitas coisas que vocês fazem dentro de casa e não percebem. Eles ficam, dependendo da situação, quando há agressão, quando há agressão física ou moral. Eles ficam com raiva dos pais, ou do pai ou da mãe, absorvem, abaixa a vibração da criança. Isso gera ódio. Ou vice-versa. Já vi N situações disso acontecer. Daí a necessidade da moderar das palavras, principalmente dentro de casa.
Você só conhece uma pessoa convivendo com ela diariamente. Quando passa daquela porta, ninguém conhece ninguém. Daí a necessidade de quê? Oração, reflexão, mas principalmente o autoconhecimento, a reforma íntima. O espelho do tempo. Enquanto outra existência, nós já ocupamos o lugar do ofensor. Eu digo sempre, os nossos maiores, como é que eu posso dizer? Nossos maiores cobradores são as nossas famílias, por incrível que pareça. Eu digo por mim, antes de falar do povo, falo primeiro de mim. Tem alguns parentes da minha família que eu não me dou bem, respeito. Mas é cada um nos seus quadrados, cada um nas suas casas. Quando precisar de mim, vou lá, ajudo. Mas eu não me sinto bem convivendo com eles. Sim, e nunca me fizeram não. E nem eu fiz mal a eles. Mas, graças a Deus, Deus colocou essas pessoas em minha vida para me testar a fé, poder da fé, conviver com eles, discernimento e principalmente sabedoria. E outra coisa também, eu pedia muita sabedoria a Deus nas minhas orações. Hoje eu evito. Por quê? Se você pedir a paciência a Deus, Deus vai botar pessoas para lhe testar. Pessoas ou situações. Seja ela qual for. Em casa, no trabalho, na academia, seja qualquer lugar. Sempre vai colocar pessoas para lhe testar. Aí, enfim, o indivíduo que nos fere hoje é frequentemente um espelho do nosso próprio passado. Ou um teste para a nossa reincidência futura. Aí, às vezes, a gente pergunta: meu Deus, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, evitaria muitas tribulações na minha vida, muitas situações desagradáveis e até doenças físicas e mentais. Mas Deus é tão misericordioso que quando coloca as pessoas para conviver com a gente, sempre deixa uma lição, ou de bom ou de ruim. De bom, para você seguir o exemplo, se aproximar, e de ruim, para quando for, eu gosto sempre de comparar, pessoas são com séries na nossa vida. Séries têm capítulos e temporadas. Tem gente que passa alguns capítulos, outros passam longas temporadas, mas Deus é muito misericordioso que Ele vê, Ele sente e nos mostra. Cabe nós ter o reconhecimento de abrir os olhos para ver se aquilo que Deus está me mostrando é o certo, ou eu, com minha teimosia, o não reconhecimento, a não aceitação da minha intuição, nego. Aí fica para vocês pensarem um pouco. Perdoar hoje é pedir em silêncio perdão por nós mesmos. Precisaremos amanhã. Essa frase, ela me toca muito, porque teve uma pessoa que me fez muito mal, e alguns anos depois apareceu na minha casa, veio falar comigo e pediu perdão por tudo que fez comigo. Eu perdoei. No entanto, eu não permiti o acesso de amizade como antes. Enfim, aquela ligação que a gente tinha antigamente. Por quê? Eu não tenho maturidade suficiente para conviver. Porque eu não confio. Confiança é uma coisa muito sagrada. E uma vez que você quebra a confiança,
Não é como um copo de vidro. Você quebrar, não cola mais. Se colar, fica danificado. Assim são as pessoas. Isso é meu ponto de vista. Mas cada um pode pensar na maneira que lhe for mais acessível. A matriz dos limites. O que é o perdão? Não é mito, apagar da memória e esquecer. Isso é uma hipocrisia. Porque aquele acontecimento, só com o tempo, ou algumas encarnações, vai apagar. Porque às vezes, a raiva é tão grande, o ódio é tão grande, que você morre e no plano espiritual você fica com aquele pensamento, encarna novamente, indiretamente, no seu subconsciente, você ainda almeja aquilo. Perdoar não é esquecer. É você ter consciência dos seus atos. A realidade. Extrair o veneno da lembrança. A memória do fato permanece intacta. A toxicidade emocional é drenada. A drenagem é necessária. Isso eu não sou da área da saúde, mas os médicos fazem isso bastante quando as pessoas estão doentes. Tira aquilo que está fazendo mal e injeta remédios. Assim devemos ser conosco. O nosso remédio é o Evangelho e a reforma íntima. Eu sei que não é fácil mudar isso do dia para a noite, mas o importante é tentar. Concordar com o erro ou validar a ofensa. A pessoa lhe ofende e diz assim: você é o culpado, você é a culpada. Mas será? Qual dos dois estão errados? Já pensaram nisso? Porque às vezes você escuta a história de alguém, só que tem outros integrantes. O correto é ouvir o lado B, ouvir o lado B e ter a consciência de filtrar e ter cautela no que vai dizer. Não é fácil, mas com o tempo a gente adquire. Vou dizer para vocês, para mim é complicado, mas eu tenho fé em Deus que um dia estou procurando me melhorar cada dia mais. A realidade espírita, renunciar à atividade de vingança e o desejo de redimir. É aquele caso. Se eu errei com alguém, se eu não tenho a oportunidade de falar com a pessoa, nas minhas orações eu peço a Deus que com o tempo eu perdoo e peço também que Deus me dê maturidade, sabedoria, principalmente discernimento, que quando eu encontrar, não jogar o meu ódio em cima da pessoa. É difícil, mas não é impossível. Mas a gente consegue. Eu peço a Deus que as pessoas que me fizeram mal ao extremo assim, peço a oportunidade no momento de não reencontrá-los, porque eu não sei qual a minha reação ao ver. Mas tenho fé que Deus vai dar a maturidade, a sabedoria, para chegar o cujo momento, porque a vida da gente é algo inesperado. Não falar nada, não dizer nada, faz de conta que não conhece, mas não desejar o mal. Reativar a convivência à força. Eu não consigo.
Graças a Deus. Mas é algo muito pessoal de cada pessoa. Aí a realidade espírita, preservar a própria paz moral. É perfeitamente possível perdoar e manter distância compassiva. Cada um nas suas casas, cada um nos seus cantos. Por quê? Isso, cada um nos seus cantos, gera paz mental de ambos. Protocolo de libertação. Reformar-se. A conciliação do perdão, o melhor e mais definitivo pedido de desculpas ao universo e nos tornarmos pessoas melhores após a ferida. Isso vem com o tempo, como eu já expliquei a vocês. O tempo é o melhor, como é que eu posso dizer? Melhor remédio para cicatriz. Aquela cicatriz que fica não no seu corpo, mas principalmente na sua alma, é um alerta para quando aquela situação não se repetir. O autoanálise. Segundo o Livro dos Espíritos, a questão 919, o orgulho é o nosso maior obstáculo. Justamente. Porque como é que você vai perdoar aquela pessoa se você não auto se perdoa? É difícil, mas não é impossível, né? Onde eu ainda sou orgulhoso? Que lição esta dor me trouxe? Vocês já se perguntaram? Se imaginam, nesse momento, você vê aquele alguém que lhe prejudicou, tivesse na sua frente, viesse falar com vocês, vocês respondiam? Eu não respondi. Já pensaram na situação dessa? Eu passei por essa situação. São questionamentos que às vezes a gente não está preparado, não. De jeito nenhum. É assim, pá. E que lição essa dor trouxe? Eu peguei isso na minha cabeça e seguisse a vida em frente. Não trouxe libertação? Paz mental? Porque quando você convive com alguém que tira seu brilho, dificulta a sua jornada, você adoece. As pessoas que convivem com você, vê você sorrindo, mas não sabe por dentro como é que você está. Você fica destruído. Se isola, chora, não quer ver ninguém, Quer sair, quer comer. adoece. Primeiro sinal. Acho que a vida para uma Esses pensamentos geram o quê? Destruição. Não só em si, mas principalmente na família. Família no sentido pai, mãe, filho. Cunhado, cunhada são agregados. Família dentro de casa. E quando você não tem nada, você tem só você e suas filhas com você. Mas você e suas filhas, são sua família. Deus dá aquilo que a gente pode aguentar, pode suportar. Dá a cruz que a gente deve carregar. Mas a gente tem que ter sabedoria de não querer carregar a cruz de ninguém. Tem que saber a hora de soltar. É. Os filhos podem carregar a cruz dos pais? Nem os pais dos filhos. Mas podem ajudar, dar direcionamento. Que às vezes pode ser o contrário. Às vezes os filhos têm mais maturidade do que os próprios pais. Eu já vi situações assim. Orar. A prece sincera quebra as correntes magnéticas do ódio. Pai, auxilia meu irmão a encontrar a luz
que eu também procuro. É muito forte essa frase aí. Eu já vi algumas das reuniões mediúnicas que vem alguns espíritos se comunicam, destilam o seu ódio, o seu rancor, que não é com 5 minutos, 10 minutos de doutrinação que eles se comovem. Por quê? Muitos anos, muito tempo daquele rancor. Não é assim. E talvez eles e até nós mesmos não tem como é que eu posso dizer? A condição psicológica de ouvir. Às vezes, os pais dão conselho para os filhos: meu filho, faça isso não. Aí pega e faz. Meu pai, faça isso não. Pega e faz. E viu uma pessoa totalmente de fora dizer assim: está acontecendo isso e isso. Você tem duas escolhas, certo? O lado bom e o lado ruim. O que é que você quer para a sua vida? Isso acontece, eu já vi muitos. Porque não escutam as próprias pessoas dentro de casa. Dizem que aquilo que está passando dentro de casa não dá atenção. Porque os dentro de casa querem abrir seus olhos, seus ouvidos, e a pessoa não escuta. Talvez por implicância. E às vezes por não querer ouvir mesmo. Você fala e a pessoa não escuta, fala. É muito chato. Você falar, a pessoa não lhe ouvir, ou se ouvir, está com o pensamento em outro local. Compreender. Conhecer que toda ofensa nasce da ignorância ou da dor. O ofensor é apenas um espírito endividado em sofrimento, assim como nós. Deus é tão bom que quando a gente nasce, bota um véu de esquecimento. Por quê? Porque se vocês soubessem o que vocês tinham feito, até me incluo também, nas últimas encarnações, a gente não conviveria com a nossa própria família. Ia ser um inferno. A gente não sabe, ainda é, mas a gente se soubesse. A lei da sintonia vibracional. Perdão da sintonia com o divino. Quando a gente está em equilíbrio, eles ficam, as ondas, a vibração fica mais claras. Isso para quem tem o dom de ver as auras da pessoa, percebe. Quando a pessoa está próxima, quando ela está bem, quando ela tem alguma coisa, a gente diferencia a partir das cores. Se for uma cor mais escura, é porque ela está com baixa vibração. Se ela estiver feliz, equilibrada, fica cores mais claras. Aí Jesus diz: perdoai para que Deus vos perdoe. É uma treca que, quando eu estava estudando para fazer esse tema, eu ficava me questionando. Eu tenho que me perdoar em algumas coisas. Me perdoar por não ter o merecimento de passar por situações que eu passei. Me permitir viver novamente. Me permitir um novo direcionamento. Primeiramente, vocês têm que se perdoar e se permitir viver novamente, seja qualquer situação que for. Não é porque passei por uma situação dolorosa que isso vai destruir minha vida. Não vai. Se você não tem esse conhecimento, ou não tem pessoas que lhe auxiliem, Deus direciona, caso você aceitar. Eu gosto muito, quando estou fazendo atendimento de saúde, os médicos espirituais sempre aconselham procurar os médicos da terra. Porque psicólogo, para muitas pessoas que não têm conhecimento, diz que é para dor.
Lembre-se, essa pessoa não tem o conhecimento que você tem. Os psicólogos, os psiquiatras são pessoas especializadas em estudo das emoções. É muito bom fazer terapia. Por quê? Eles têm a capacidade de lhe investigar a fundo e demonstrar o que é que está se passando. Será que você está passando hoje não é coisas que aconteceram na sua infância? Traumas, medos, perturbações? Está aí o trabalho deles, né? E o da espiritualidade, de direcionar, ajudar, recolher os irmãos que estão dificultando a vida dos encarnados aqui. Esta frase não representa uma barra divina, mas é a lei da sintonia. É fisicamente impossível se sintonizar com as altas frequências de amparo divino enquanto estivermos ancorados na baixa frequência do rancor. Ao corte do laço inferior com o ofensor, nosso espírito naturalmente se eleva para receber a luz superior. A inteligência da libertação. Perdoar é o supremo ato de inteligência espiritual. Você não toma essa atitude pelo outro. Você toma por si mesmo, para poder conhecer, para poder caminhar leve. É aquela coisa. Se eu me perdoar, tudo fica mais fácil. Mas isso é questão de tempo. Tempo para mim pode ser dias, meses, anos. Mas outra coisa que leva, um clichê que leva a isso é: eu errei. Tenho consciência. A partir de hoje, eu não vou mais fazer isso. E levar isso adiante. Vai ter recaída? Vai. Mas você tem que ser mais forte. E não importar o que os outros dizem. Os outros são os outros. O importante é você ter sua paz mental. Você tem sua paz mental, deixa os outros pensar o que quiser. Ele não sabe o que está acontecendo. E também outra coisa que Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem nunca cometeu um pecado? Às vezes pode ser direcionar um mau pensamento, em situações que para a sociedade é pecado. Para uns é pecado, para outros não. Mas isso aí fica a critério de cada pessoa. Enquanto você não se perdoa, quem te ofendeu continua sendo o cárcere da sua paz. Solta o preso. Fica lá aprisionado na sua mente. Se eu pegar, eu vou dizer tudo que está entalado na minha garganta, mas eu digo, pode passar dias, meses e anos. Só Deus empata. Já ouvi muito isso. Mas, quando a gente está em estado de perturbação, Deus, Ele é tão sábio que não coloca as pessoas na nossa vida. Às vezes você é doido. Eu quero ver. Vamos para o lugar onde está fulano. Às vezes você vai e a pessoa não está. Já aconteceu isso com vocês? Já se perguntaram? Ou por que a pessoa não está lá? Não, comigo aconteceu e a pessoa veio para o meu território, mas eu entreguei na mão dele. Que bom. Que bom. Por que foi necessário isso acontecer com você? Para testar sua fé. Ao vê-lo ou vê-la, qual a sua reação? O que você sentiu? Nada. Isso é o primeiro passo do perdão.
Já é uma evolução. Sabia? Deus trabalhou isso em você. É como eu disse. Para isso acontecer foi 5 anos. Eu já vi pessoas intrigadas se falarem depois de 15 anos. Falaram oi, mas cada um no seu canto. Aquela raiva, aquele rancor amenizou. No entanto, cada um nos seus locais. Por quê? Teve a quebra de confiança. Solta o preso. Liberta aquela criatura que fica comendo seu juiz. A partir do momento que você tiver essa conscientização dentro de si, as coisas melhoram. É a libertação. É a libertação. Bom, gente, já é 7h40. Desde já eu agradeço por todos presentes aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham refletido e que a misericórdia divina seja derramada entre nós. Graças a Deus. Então, parabéns, Raíssa, pela palestra esclarecedora. Tenho certeza que muitos ficaram pensativos sobre o que a Raíssa comentou hoje, com certeza. Então, para continuar, né, nossos trabalhos, vamos para a prece final. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela palestra, que nós possamos levar esse conhecimento aos nossos próximos, trabalhar o perdão em nós mesmos, que a nossa semana possa seguir em paz, retornar aos nossos lares, e que os bons Espíritos possam nos instruir e nos direcionar, hoje e sempre. Graças a Deus. E vamos à fila do passe.